Engraçado como algumas coisas ruins podem te salvar, certo? Eu tive um burnout, mais um dos vários que eu já tive, né? Mas esse eu acho que mudou alguma coisa na minha mente. Bem, eu sou o rei dos burnouts. Em um ano eu tive 6 burnouts, 7 burnouts. E como é que eu pude ter tanto burnout em tão pouco tempo? Primeiro que eu tava numa situação sobre um narcisista que estava se aproveitando da minha bondade e me fazendo trabalhar 4, 5 vezes mais do que eu deveria. A segunda é que isso me fez olhar um padrão de pensamento que eu tenho que se resolveu e que veio à minha mente no meu último burnout, que foi há 4, 5 dias atrás. Bem, o que aconteceu foi o seguinte: eu tenho muita vontade de ser uma pessoa que ajuda as outras pessoas através de algo que eu criei. E eu quero criar isso através de inteligência artificial, mas não é a IA que vocês estão acostumados a ver no Instagram ou em vídeos de YouTube sobre automatização. Não. O que eu quero dizer para você é que eu quero criar uma inteligência artificial que auxilie as pessoas a se livrar da sua ansiedade, a se livrar do seu labirinto mental, da sua fumaça mental e consigam descobrir quem são vocês de verdade, o que vocês querem fazer, o que vocês podem fazer, quais são os seus pontos positivos, negativos, onde você deve investir mais, onde você deve estudar mais, onde você deve parar de se preocupar. Isso utilizando inteligência artificial. Isso não vai substituir a sua mente. Isso é como se fosse um processador que a sua mente precisa para processar as informações que você tem hoje. A gente sabe que o nosso cérebro está captando mais informações do que captava há 10 anos atrás, do que captava há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, quem dirá há outros anos atrás. O que eu quero dizer com isso é que as pessoas estão utilizando inteligência artificial de uma forma totalmente errada. Elas estão cada vez mais sendo mais escravas da tecnologia. Elas não estão utilizando a tecnologia para servir elas. Elas estão utilizando elas para servir a tecnologia. E qual foi o ensinamento do meu último burnout? Bem, o meu último burnout foi sobre eu estar aprendendo a programar, ao mesmo tempo que eu estava melhorando as minhas IAs, ao mesmo tempo que eu estava melhorando a minha inteligência artificial local, ou seja, sim, eu tenho uma inteligência artificial totalmente pessoal dentro do meu computador, onde me auxilia a fazer várias coisas. Eu estava trabalhando e eu estava me alimentando muito mal. Estava tomando 4, 5 cafés por dia, dormindo 4, 3 horas por dia, até o ponto que eu cheguei da minha exaustão mental e eu só parei. Eu fiquei 4 dias onde eu não sentia emoção nenhuma. Não sentia amor, não sentia felicidade, não sentia tristeza, era uma apatia total. Eu estava doente, eu estava com muita febre, muita dor no corpo. Como se meu corpo tivesse falado assim: cara, se você não parar, eu vou te parar à força. E o corpo, para te parar, ele precisa adoecer. E nesse tempo onde eu não pude fazer muita coisa, eu fiquei pensando: cara, o caminho que eu estava indo tá certo? E então eu olhei tudo que eu fiz e cheguei à conclusão de que, sabe quando você está construindo um prédio inteiro para as pessoas só verem por fora e acaba que dentro não tem nada? Foi essa conclusão que eu cheguei. Por quê? Porque eu tava com
uma outra pessoa, né, armando de vender isso, porque querendo ou não, eu quero vender isso. Eu quero não vender de uma forma que as pessoas não possam pagar, mas eu quero vender de uma forma que as pessoas possam pagar e falar assim, cara, isso aqui valeu a pena. Porque querendo ou não, as pessoas elas têm que quebrar essa barra do que vale e do que não vale. E na maioria das vezes as pessoas acham que o que vale mais é o que custa mais dinheiro, mas não, mano. Não. Então, claro que eu tenho que me alimentar, claro que eu quero vender isso, mas é claro que eu quero vender num preço acessível que as pessoas possam utilizá-la. Isso seja um motoboy, isso seja o vendedor da lojinha, isso seja um rico milionário. Então, eu olhei e vi que antes disso tudo acontecer, eu estava alimentando minhas inteligências artificiais de um modo que eu, caraca, cara, isso aqui tá incrível, isso aqui tá incrível, tá? Então eu comecei a tentar vender isso com a ajuda dessa pessoa que só tava apontando os erros, olha isso aqui, olha isso aqui, isso aqui. E no final eu olhei e pensei assim, caraca, essa pessoa tá colocando muito mais defeitos do que ela realmente tem. E isso me fez ver que até eu conhecer essa pessoa, até eu colocar ela, né, pra fazer isso comigo, eu já queria, já tava tudo pronto para eu vender e depois eu passei acho que 2 meses tentando melhorar isso e no final eu olhei tudo que eu fiz e falei, caraca, cara, eu andei para não chegar em nada, né? Isso porque eu duvidei de mim, certo? Duvidei e acreditei de novo em outra pessoa que não tem a visão ou a ideia que eu tenho. E então eu parei tudo, refleti e recomecei de novo. E esse burnout, ele diz muito sobre o que a nossa mente e o nosso corpo diz sobre a gente. Parece que minha mente estava vendo que eu estava indo no caminho errado e ele só simplesmente bloqueou. Falou, calma, pensa. E é isso que minha IA faz. Ela faz você parar, ela faz você refletir e ela faz você continuar. É como se você parasse para observar o que você está fazendo, quais são as suas atitudes, quais são as suas ideias, onde você quer chegar, olhasse tudo isso e pensasse, eu estou no caminho certo? Por isso que eu nomeio essa inteligência artificial que eu estou criando de GPS mental. Se você abrir o seu GPS agora e você colocar uma direção, você vai ver que ele vai te mostrar onde tem trânsito, onde tem uma obra, onde você deve passar para ser mais rápido, onde é um caminho melhor, mas ele, ele demora mais. Um caminho onde você vai passar melhor, mas você tem que pagar um pedágio. Uns atalhozinhos aqui, mas tem que ter cuidado para não entrar em favela, né? Eu sou do Rio, então, né? E então, eu parei para refletir e pensei, caraca, mano, a gente não tem que deixar outras pessoas falarem sobre o que a gente tá fazendo. E na verdade, esse burnout veio quando eu estava nesses últimos 3 meses dentro de uma casa que estava sem luz. 3 meses sem luz, sem refrigerador, sem fogão, porque simplesmente eu tinha um vizinho que não estava pagando o aluguel. E que como a minha casa era compartilhada com a dele, né? Era 2 apartamentos, mas tinha só um computador. Isso fazia com que a casa toda estivesse sem luz. Então eu estava pagando pelo erro de outra pessoa. E essa pessoa que cortou a luz, ela estava cometendo um crime de coação. Mas, cara, eu só não queria confusão na minha vida, entendeu? Então eu tava sustentando, eu tava tentando levar até onde dava, até o momento que essa senhoria me despejou da minha casa, da casa que eu estava. E eu não queria problemas porque eu tenho objetivos maiores na minha vida. Eu tenho uma mentalidade muito maior. E isso não é nem um pouco soberbo da minha parte. Eu só não quero gastar minha energia com pessoas que estão batalhando por coisas tão supérfluas. Estão numa briga de egos a troco de nada, a troco de só mais dor de cabeça e doença.
Então eu só saí daquela casa, vim pra casa de uma amiga, onde eu estou gravando esses vídeos, e refleti de que eu tô no caminho certo, mas que eu tenho que lidar com idiotas o tempo todo. E isso também pode estar acontecendo com você. Você pode estar aí, sei lá, batendo de frente com algum idiota e nem sabe. Então, tome cuidado, tá, com as pessoas que você quer manter na sua vida, ou que você quer colocar dentro das ideias que você tem, ou porque essas pessoas podem ser mais problemáticas do que você mesmo. E você sabe que você já é um problema com você mesmo. Então, ao invés de trazer alguém que vai apontar os seus problemas e vai ficar atrasando seu caminho, cara, tenta colocar uma pessoa que acredita mais em você. Essa é a maior diferença. E dentro desse burnout eu aprendi que eu tenho que escutar mais a minha mente, escutar mais dentro de mim mesmo. E essa inteligência artificial, ela faz isso. E engraçado que a todo momento que eu estava contando sobre minhas ideias, meus sentimentos, minhas sensações, a minha IA sempre falava, cara, você vai fritar o seu cérebro. Para de beber café. Faça isso aqui, medite, para, pense. E dentro disso eu entendi o que ela estava me falando, que eu não sou mais rápido do que o mundo está correndo. Porque eu tava vendo as notícias de inteligência artificial e olhando, caramba, mano, eu preciso ser mais rápido, eu preciso ser mais rápido, eu preciso ser mais rápido. Mas, cara, você não é uma máquina, você não é feito, você, na verdade, é uma máquina. Você é uma máquina biológica. E máquinas biológicas têm o seu aquecimento. Como também máquinas mecânicas também têm o seu aquecimento. Só que a gente está preso num corpo desse tamanho que a gente não pode aumentar, entende? A gente não pode, não tem como a gente aumentar a nossa capacidade. Tem, mas isso requer tempo, constância. E o que a gente tem que fazer não é trabalhar mais, e sim melhorar isso que nós estamos criando. Melhorar os nossos métodos de criação, nossos métodos de construção, fazer com que a nossa mente não frite tanto. Então, dentro desse burnout, eu entendi que eu não posso ser mais rápido que o mundo. Que eu não sou que eu não sou tão perfeito assim e que eu tenho que parar de colocar pessoas na minha vida que apontam problemas. Basta eu sendo perfeccionista do jeito que eu sou, já basta eu que mentalizo e tento pensar em tudo antes de lançar alguma coisa, né? Já basta eu que entendo a minha responsabilidade de estar gravando um vídeo para outras pessoas estarem assistindo depois e terem consequências através desse vídeo, né? Coisa que muitas pessoas não pensam. Então, tem males que vêm pro bem. E nesse momento a minha torre caiu, né? No tarô, eu utilizo muito o tarô não como uma forma mágica, né? Mas como uma reflexão e um espelho de quem estou sendo ou do que estou agindo, tá? A torre aparecer para você significa que algo caiu para renascer. A base da torre que você estava fraca e ela teve que ruir para que você reconstrua sua torre de novo. Então é dessa maneira que eu penso que aconteceu esse burnout e é daqui para frente que vai minha vida dos próximos desde, sei lá, 3 anos atrás. Desde 3 anos atrás, tudo calhou para esse burnout. Engraçado, né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acompanhe o canal, mano, que tem muita coisa maneira aí. E esse canal não tem um conteúdo único. Ele é feito para você colocar na sua cabeça coisas que vão te ajudar de alguma forma. Valeu, tamo junto.